Olá a todos! O assunto da aula de revisão dessa semana são os lançamentos. Eu vou falar de 3 situações de lançamentos: o vertical, o horizontal e o oblíquo. E todos os exemplos e questões que eu vou comentar nessas aulas de revisão são exemplos de situações no vácuo. Situações que não são no vácuo, eu preciso analisar as forças envolvidas. Como a nossa revisão é apenas de estudo dos movimentos até o momento, né? Então não está envolvendo a parte de forças. Qualquer tipo de lançamento que ocorrer fora do vácuo vai ser visto nas aulas que envolvem a parte de dinâmica, ok? Para fazermos o estudo dos lançamentos, nós precisamos lembrar das equações do movimento uniforme e das equações do movimento variado. Isso é, eu preciso lembrar da função horária do movimento uniforme, principalmente quando eu for falar no lançamento horizontal e oblíquo, e preciso lembrar das expressões do movimento variado para os 3 tipos de lançamentos. O que muda é que na expressão do movimento variado, no caso dos lançamentos, ao invés de usar ΔS, em algumas situações usamos ΔH para representar a altura, e no lugar da aceleração A, muitas vezes nós usamos a letrinha G do valor da aceleração da gravidade. Eu não tenho o hábito de mudar, eu tenho o hábito de continuar com essa nomenclatura que aparece aqui para vocês, mas se vocês olharem qualquer outro vídeo de física ou qualquer livro de física, vocês vão ver que essas trocas existem para alguns autores de livros didáticos. Vou começar com vocês na parte de lançamento vertical, mostrando um trecho de um vídeo para vocês. Nesse trecho que eu selecionei, vai ser feito o lançamento de uma bola de boliche e de algumas penas na maior câmera de vácuo do mundo. Então, a primeira situação que eu peguei no vídeo é a situação que essa câmera de vácuo não está ativada, tanto é que o rapaz está lá dentro, e as bolas, a bola de boliche e as penas estão subindo ainda até o ponto mais alto dessa câmara de vácuo. Ao atingir o ponto mais alto, o dispositivo que tem ali um campo magnético é acionado e esses 2 objetos, eles vão ser soltos simultaneamente, ok? E aí, o que a gente observa dessa gravação desse vídeo? Que a bola chegou muito antes do que as penas. E exatamente por que acontece isso? Isso acontece por quê? Porque a bola tem um formato diferente, porque existe o ar dentro dessa câmara a princípio, tá? E o ideal é nós pensarmos o seguinte: a queda dos objetos não depende apenas da massa deles. A queda do objeto, ela também depende do formato deles, quando eu penso numa situação que não é o vácuo. Agora eu vou para um outro trecho desse mesmo vídeo. Nesse outro trecho, o rapaz já saiu de lá, né? Acho que vocês viram enquanto eu falava que ele estava saindo da sala. A câmera teve as suas portas fechadas, subiram novamente a bola e a pena e soltaram as duas simultaneamente. E aí o que a gente começa a observar quando ele solta ela simultaneamente? Que tanto a pena quanto a bola estão caindo ao mesmo tempo. Elas têm massas diferentes, elas têm formatos diferentes, porém, o tempo de queda delas é exatamente igual. Então, a queda de um objeto não depende apenas da forma dele ou da massa dele. O tempo de queda, ele é principalmente influenciado pela existência ou não do ar. Nesse meu próximo slide, eu coloquei para vocês um gifzinho que mostra o que acontece com a velocidade de um corpo quando é lançado verticalmente para cima, ele vai subir e descer, e ao mesmo tempo que ele foi lançado para cima e desceu, ele vai colocando para nós, nesse gif de física, como é a construção do gráfico da velocidade, da aceleração, do deslocamento e também os gráficos de energia cinética e energia potencial. Com uma aula de revisão, vocês conseguem compreender muito bem o que acontece nesse GIF aqui de simulação, tá? Então, nesse GIF de simulação, eu vou passar ele devagarzinho para a gente observar. À medida que o objeto está subindo, vejam, eu tenho a construção do gráfico como uma reta
inclinada e ela é uma reta decrescente. Velocidades positivas, primeiro quadrante, ok? Porém, à medida que o tempo passa, essa velocidade está diminuindo, o que significa que existe uma aceleração contrária ao sentido da velocidade. No ponto mais alto, esse objeto para, isso é o meu gráfico da velocidade, corta o eixo do t. Esse objeto inverte o sentido do movimento e ele começa a descer. Aqui eu tô mostrando o videozinho, tô fazendo aqui uma câmera lenta com meu dedo aqui no computador, tá? Só para mostrar como ficaria o gráfico. Então, o gráfico, ele terminaria com uma reta da velocidade no quarto quadrante, o que significa que os valores das velocidades são todos negativos, porque agora eu tô no sentido oposto ao da trajetória, que eu havia adotado positiva para cima. E à medida que o tempo está passando, os valores dessa velocidade em módulo estão aumentando, ok? O sinal de menos só serve para me indicar que eu estou no sentido oposto ao S. Mas velocidade para baixo, aceleração para baixo, então o movimento aqui é retrógrado e acelerado. Nesse GIF, ele me mostra também o que acontece com a aceleração. Tá? À medida que o objeto sobe, a aceleração é para baixo, essa aceleração é a aceleração da gravidade, tá? Ela não muda de valor na subida e ela também não muda de valor na descida. Então, se eu fosse desenhar o que acontece com o meu objeto em diferentes posições, eu tenho que lembrar que a aceleração é constante. Aqui ele pôs os 3 gráficos para mim ao mesmo tempo nesse GIF. Então, posição com o tempo, né? À medida que o objeto está subindo, o eixo do S está, cada vez eu percebo que ele percorre distâncias menores, tá? Para o mesmo intervalo de tempo, até que no ponto mais alto ele para, inverte o sentido do movimento, ok? E começa a descer. E aí eu tenho a construção dos 3 gráficos. E se eu deixar aqui o videozinho continuar, ele me mostra o que acontece com energia potencial, que ele está chamando de U, a energia cinética, que ele chamou de E, e com a energia mecânica do sistema, tá? Aqui embaixo eu tenho um link de um simulador, que é do PET Colorado, onde vocês podem simular lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo. Eu vou para esse link aqui apenas quando eu estiver nos lançamentos horizontal e oblíquo, aí eu posso fazer um lançamento vertical ali para analisar com vocês. No caso de um objeto solto na superfície da Lua, o tempo de queda dele não é o mesmo se o objeto for solto na superfície da Terra. Exatamente por quê? Porque eu vou ter aí um lançamento onde o valor da aceleração da gravidade é diferente, porque eu estou em locais diferentes. Então, eu preciso ficar atento em relação a isso, tá? Aqui de novo pus o GIF e aqui eu tenho algumas questões comentadas para fazer com vocês rapidamente antes do lançamento horizontal. Um corpo é abandonado a 80 metros do solo, então eu preciso levar em consideração e saber que ser abandonado significa que a velocidade inicial dele é 0. Como ele já está a uma determinada altura, o que eu posso fazer quando o corpo já está numa determinada altura para facilitar a nossa vida? Nós já podemos adotar tanto o eixo da posição quanto os desenhos dos vetores velocidade e aceleração, todos para baixo também. E isso facilita a nossa vida, porque aí, como todos vão ter o mesmo sentido, isso significa que todos serão positivos. Fazendo um rabisco aqui com o que eu quis dizer para vocês. Então, imaginem vocês que eu imagino um S para baixo, positivo, o meu objeto foi lançado, a velocidade dele também vai ser para baixo, e eu tenho aqui a aceleração da gravidade também para baixo. Então, todos os meus vetores estão no mesmo sentido. Se ele é abandonado, de início a gente já sabe o valor da velocidade inicial dele, então a velocidade inicial dele é 0. Eu sei a altura dele eu vou chamar de ΔSY, é 80 metros. A aceleração da gravidade positiva, 10 metros por segundo ao quadrado. Ele está falando no enunciado, ó, livre de forças dissipativas, isso é, no vácuo. Aí ele quer saber um instante a velocidade do móvel ao atingir o solo, instante e velocidade. Daqui eu preciso lembrar das expressões de movimento variado que envolvem espaço, velocidade inicial, aceleração, uma delas que eu posso achar o tempo,
e a outra que eu posso achar a velocidade. De imediato, eu penso em sorvetão e em seguida eu penso em voate. Ou, se quiser, podem pensar também na expressão de Torricelli para achar aí a velocidade final, independente do tempo. Afinal, se eu não souber o tempo, eu consigo também, pelo menos, resolver uma parte desse exercício. Eu resolvi por sorvetão, troquei o ΔS por 80, a velocidade inicial por 0, aceleração por 10, achei um tempo de 4 segundos. Usei a expressão da velocidade, função horária, substituí o V0 por 0, aceleração por 10 e achei uma velocidade que vale 40 metros por segundo. Nunca esqueça a unidade de medida. Adotei todas as trajetórias como positivas, adotei a trajetória como positiva para baixo, velocidade positiva para baixo e aceleração também positiva para baixo. Próxima questão comentada. Um móvel é atirado verticalmente para cima, a partir do solo, com uma velocidade de 72 km por hora, e aí eu quero determinar várias coisas. Primeira coisa que eu preciso pensar para resolver esse exercício, eu preciso pensar nas unidades de medida. O 72 não está na unidade de medida do Sistema Internacional, então essa velocidade eu vou ter que converter. Eu vou ter que transformar os 72 km por hora para metros por segundo, dividindo por 3,6, o que vai me dar 20 metros por segundo. Outra coisa, o objeto foi atirado verticalmente para cima. Eu vou adotar o sentido positivo da trajetória para cima, o que significa que à medida que ele sobe, a velocidade dele também é positiva, porém a aceleração que eu vou ter que usar, como ela está para baixo, o tempo todo no meu exercício ela vai valer menos 10. Não importa se ele subiu ou desceu, se eu adotei isso no início, é isso que eu tenho que levar até o final. O problema quer saber as funções horárias do movimento. Aí eu preciso lembrar que função horária é tudo aquilo que envolve tempo. Se envolve tempo, é função horária. Se não envolve tempo, é uma equação. Então, quando ele quer que eu escreva as funções horárias do movimento, ele quer que eu escreva sorvetão e ele quer que eu escreva voate para essa situação, tá? Então, escrevendo aqui, eu fiz um desenho, né? Deixa eu sair, eu fiz um rabisco, saindo do meu rabisco, indo para minha resolução de PowerPoint, tá? Que aí fica tudo mais organizado para vocês pegarem depois no e-book. Então, adotei trajetória S para cima positivo, velocidade positiva para cima, aceleração para baixo. Função horária que eu vou escrever, é a função... Nossa, voltei demais, gente. Eu quero acelerar, aí eu acabo me atrapalhando. Função horária do espaço, S igual a S0 mais V0T mais AT quadrado sobre 2, tá? Saiu do solo, considerei que ele saiu do S igual a 0, então isso aqui sumiu. Velocidade inicial dele, 20, mantive o T, a aceleração troquei por menos 10, consegui simplificar por 2 e fiquei com menos 5. Função horária da velocidade, V igual a V0 mais AT, troquei o V0 por 20 e a aceleração da gravidade por menos 10. Ele quer saber o tempo de subida. Para saber o tempo de subida, eu vou usar uma das funções horárias, ou a do S ou a do V. A do S eu não consigo usar porque eu não sei qual é o valor da altura máxima. Então, eu vou ser obrigada a usar a função horária da velocidade. E aí, eu preciso lembrar que no ponto mais alto, ele para. Então, a velocidade final dele passa a ser 0. Então, substituindo no voate a velocidade final por 0, eu vou achar que 0 é igual a 20 menos 10t, eu vou achar que o t é 2 segundos. Eu sei que se ele subiu do solo e foi até a altura máxima em 2 segundos, para retornar ao solo, ele demorou mais 2 segundos. Então, o tempo de permanência dele no ar é de 4 segundos. Eu só posso igualar tempo de subida com tempo de descida se esse objeto sair e retornar para a mesma posição. Caso contrário, eu não posso fazer isso, ok? O problema quer saber a altura máxima atingida. Então, se eu já sei quanto tempo ele demorou para atingir a altura máxima, eu vou na função horária da posição e troco esse t por 2, eu acho a altura máxima. Eu não preciso do tempo para achar a altura máxima. Eu poderia usar a equação de Torricelli para achar esse valor, desde que
Eu lembre que no ponto mais alto a velocidade final é 0. Então, eu ficaria com V final igual a 0, V inicial igual a 20, aceleração menos 10. Com isso, eu descobriria o ΔSy, o ΔS no eixo Y, que é a altura máxima. Ou pego já a expressão do sorvetão, que eu já tenho aqui, né, escrita, troco o T por 2 e acho que essa altura máxima é de 20 metros. No item D, ele quer saber, no instante t igual a 3 segundos, qual é a altura e o sentido do movimento. Então, eu pego a função da posição, aqui não tem segredo nenhum, eu troco o t por 3, e ao trocar o t por 3, eu acho um s igual a 15. O s é positivo, o que significa que o movimento desse meu objeto ainda é para cima, o objeto ainda está subindo. Opa, perdão. No t igual a 3 segundos, o objeto está descendo já, né? Então, o sentido do movimento do objeto é para baixo, porque se ele levou 2 segundos para subir, no t igual a 3 segundos, ele já está descendo. Ele passa pela posição 15 metros 2 vezes, uma na subida e uma na descida, ok? Então, atenção a isso. O S é positivo, porém, ele já está descendo. Desculpa aí, eu me equivoquei na resolução agora. Item E. O instante e a velocidade quando o móvel atinge o solo. Eu costumo não ficar dobrando o tempo de 2 segundos para subir com 2 segundos para descer. Eu costumo pegar a função horária e escrever assim: se ele saiu do solo, S0 é 0. Se ele chegou no solo, o S final também é 0. Então, eu tenho 0 na posição final e eu tenho 0 na posição inicial, que foi o que eu fiz, ó. Voltou para o solo, posição final 0, tá? Como ele já saiu do solo, isso aqui já sumiu. Eu fiquei com 0 igual a 20t menos 5t quadrado. Passei o 5t quadrado para o outro lado, simplifiquei aqui os t's e cheguei no t igual a 4 segundos, que foi o que eu disse, 2 segundos para subir, com 2 segundos para descer, total 4 segundos. Velocidade, quando ele atinge o solo, eu não precisaria fazer conta. Se ele saiu com 20 metros por segundo, ele retorna com menos 20. Por quê? Não tem resistência do ar, então ele vai retornar aqui ao solo com a mesma velocidade na qual ele saiu, porém, ele vai retornar com uma velocidade negativa, porque ele está com sentido oposto ao adotado pela trajetória inicialmente. Ou eu pego a função da velocidade, que eu já achei no item A, substituo o t por 4 e eu acho essa velocidade de menos 20. Quem for acessar o e-book, no arquivo do PowerPoint da aula gravada, vai perceber que tem vários exercícios de lançamentos resolvidos, porém eu não vou comentar todos com vocês, eu vou comentar apenas aqueles que eu considero os mais importantes para a aula não ficar muito longa. Então, próxima questão comentada, que tem algo de relevante para nós, diz o seguinte: um balão sobe verticalmente com velocidade escalar constante de módulo 5 metros por segundo. Quando sua altura em relação ao solo é de 30 metros, um garoto abandona do balão um pequeno pacote que fica sob ação exclusiva do campo gravitacional terrestre, cuja intensidade é de 10 metros por segundo ao quadrado. Determine, e aí vem as perguntas. O que esse exercício traz de relevante e de importante para nós? Eu preciso saber que, se o balão está subindo com velocidade constante de 50 metros, de 5 metros por segundo, tudo que está dentro dele está com essa velocidade, de 5 metros por segundo. Quando ele me diz que ao chegar numa altura de 30 metros, um garoto abandona do balão um pequeno pacote, vocês podem imaginar assim, o garoto abandonou, então a velocidade inicial desse pacote é 0. Sim, ela é 0 em relação ao garoto, mas em relação ao referencial que está na Terra, esse pacote não foi abandonado com velocidade 0, ele foi abandonado com uma velocidade de 5 metros por segundo na vertical para cima. Isto é, quando o garoto solta lá em cima um pacote, esse pacote está subindo com uma velocidade de 5 metros por segundo, aí ele vai parar para começar a cair, enquanto o balão vai continuar subindo com velocidade constante. Então, muito cuidado com esses exercícios. Não é porque ele abandonou que automaticamente o pacote cai. O pacote ainda sobe mais um pouquinho para depois começar a cair. Adotei o solo
como sendo o meu espaço final 0. Adotei a posição inicial, foi aonde o menino abandonou o pacote, aqui na minha opinião, né? O S0 para mim é o 30 metros. Esse trecho ele fez com velocidade constante, tá? Eu adotei o S positivo para cima. O pacote foi abandonado, velocidade inicial do pacote é a velocidade que estava o balão, 5 metros por segundo, vertical para cima. A aceleração da gravidade sempre na vertical para baixo. Como eu adotei trajetória positiva para cima, velocidade com sentido positivo para cima, a aceleração da gravidade por estar para baixo tem um sinal negativo. O que o problema quer saber? A altura máxima que o pacote alcança em relação ao solo. Então, se eu já tenho tudo destacado na minha figura, eu consigo procurar uma expressão para eu achar a altura máxima em relação ao solo. Eu posso pensar em usar Torricelli, porque eu sei que no ponto mais alto esse pacote parou, então a velocidade final dele é 0. Eu tenho a aceleração da gravidade, como menos 10, com isso eu descubro o deslocamento, desde a altura 30 até o ponto mais alto. E depois que eu achei esse deslocamento pequenininho aqui por Torricelli, eu posso até somar o 30, né, para achar em relação ao solo, tá? Foi o que eu fiz, só que eu já substituí no lugar do ΔS a posição inicial do 30. Então, peguei Torricelli, V quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2A ΔS. ΔS é a posição final menos a inicial. No ponto mais alto, a velocidade é 0. Velocidade inicial pelo enunciado 25. 2 vezes a aceleração da gravidade, lá na expressão de Torricelli, vai me dar o 20 que eu tenho aqui. Essa posição final é a altura máxima, a posição inicial é da onde ele saiu do 30 metros. Com isso, eu achei a altura máxima de 31,25 metros. Item B. No item B, ele quer saber o intervalo de tempo gasto pelo pacote para chegar ao solo a contar do instante em que ele foi abandonado. Então, esse pacote subiu e desceu. Então, eu não posso só achar o tempo de subida e dobrar por 2, tá? O que eu vou fazer aqui? Aqui eu vou usar a expressão do sorvetão. Com a posição inicial 30, a posição final 0. Com isso, eu descubro o tempo total do percurso, desde o tempo que ele demorou para subir até chegar no solo. Sorvetão é S igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Posição inicial 30, velocidade inicial 5. Estou adotando tudo aqui do início do meu problema. A aceleração eu troquei por menos 5, porque eu já dividi por 2. Como ele chegou no chão, a posição final dele é 0. Eu caí numa equação de segundo grau e eu resolvi essa equação de segundo grau e descobri que o tempo dele de permanência aí no ar, né, o intervalo de tempo gasto para ele chegar ao solo, desde que ele foi abandonado, foi de 3 segundos. Item C, a velocidade escalar do impacto do pacote contra o solo. Se eu tenho o tempo, eu consigo descobrir a velocidade. Só que aí eu vou usar a expressão da velocidade, V igual a V0 mais AT. Velocidade inicial do pacote 5, aceleração desde o começo do problema, menos 10, e o tempo que ele demorou para chegar ao solo, 3 segundos. Com isso, eu vou achar uma velocidade de menos 25 metros por segundo. O que significa esse sinal de menos? Que ele chegou ao solo com uma velocidade no sentido oposto ao do que eu propus pela trajetória. Se eu quero o módulo, eu dou apenas a minha resposta com o sinal positivo. Eu desprezo esse sinal negativo, que para mim só representa o sentido do movimento. E aí eu tenho mais algumas questõezinhas ali no meu PowerPoint, mas todas bem simplesinhas, na minha opinião. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre lançamento horizontal.